Bom dia, galera do YouTube. Bom dia, galera. Hoje iremos falar um pouco sobre Plástico. o plástico, um derivado da nafta, que é um derivado do petróleo utilizado na fabricação do plástico. O tempo de decomposição do plástico é de 450 anos. Você sabia disso? Claro que não sabia. Segundo um estudo realizado pelo jornal britânico The Times, 1 milhão de pássaros marinhos e 100 mil mamíferos e tartarugas marinhas morrem por conta da poluição do plástico em todo o ano. O mar tem 6 vezes mais plástico que algas. Mais de 90% da poluição marinha é plástico. A poluição global de plástico aumentou de 5 milhões de toneladas em 1960 para 280 milhões de toneladas em 2011. Você sabia que se você reciclar uma garrafa de plástico, você pode economizar energia suficiente para manter acesa uma lâmpada de 60 watts durante 6 horas contínuas? Para cada quilo de plâncton e alga marinha, existem nada menos que 6 quilos de plástico e outros materiais sintéticos no oceano. Reciclar 1 tonelada de plástico economiza 7,5 mil litros de gasolina por ano. A cada 100 toneladas de plástico reciclado, 1 tonelada de petróleo é poupada. O interesse das empresas multinacionais e nacionais para produzir o plástico surgiu no século XIX, para substituir materiais escassos, como marfim e cascas de tartarugas, que são produtos de origem animal. São distribuídas 1,5 milhões de sacolas plásticas por hora no Brasil. Por ano, são 13 bilhões de sacolas. Atualmente, apenas 5% do plástico do mundo é reciclado. A produção global de plástico deverá ultrapassar 500 milhões de toneladas até 2050. Cada família brasileira descarta cerca de 40 quilos de plástico por ano. O Brasil produz anualmente mais 78,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos, dos quais 13,5%, equivalente a 10,5 milhões de toneladas, são de plástico. A quantidade é 3 vezes maior do que a produção de grãos de café, um dos principais artigos agrícolas do país. O cálculo foi realizado considerando o montante de plástico destinado inadequadamente por ano, 41,6% do total, segundo o Panorama Nacional dos Resíduos Sólidos de 2016, multiplicado pelo preço médio do plástico geral praticado nacionalmente em maio de 2018, R$ 1,32. São bilhões de reais que poderiam ser revertidos para a construção ou modernização de aterros sanitários, ampliação dos serviços de coleta e outras atividades relacionadas à limpeza urbana. Júlia, você pode me responder quantas vezes o mesmo material pode ser reciclado? Tudo depende do tipo de plástico. As garrafas de PET podem ser transformadas em diversas vezes sem perder a característica. Porém, outros tipos de plástico mais finos perdem a qualidade ao longo do processo. Segundo uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial de Davos, terão em peso mais plástico do que peixes em 2050. Os especialistas dizem que é necessário repensar sobre as embalagens de plástico. Uma campanha feita em 2018, Diga Não ao Canudo. Essa campanha viralizou nas redes sociais após o vídeo de uma tartaruga sendo sufocada por um cilindro de plástico. Como outros detritos, o canudo acaba sendo jogado no mar e acabam sendo engolidos por animais. Essa campanha foi feita para a consciência da população e sobre a necessidade de reduzir o consumo de plásticos entre outros produtos de plástico. Uma boa ação para que isso não ocorra é você trocar o seu canudinho de plástico por beber as bebidas diretamente do copo, canudinhos de silicone, de vidro, de metal, de bambu e etc. Um adendo no assunto do Matheus, viralizou na internet um post da blogueira Marina Batista Francisco, que ela é tetraparésica e que ela recomenda que ao invés de você utilizar sempre o canudo, você utilizar só quando necessário, porque não é possível banir a utilização do plástico, pois a doença que ela tem não deixa com que ela levante copos ou ingira alimentos. Então esse é o único meio viável para o básico dela. Ficou bom. Na alimentação. Em 2018 foi inventado um tipo de plástico que teoricamente pode ser reciclado, durando para sempre. Agora vou ler um trecho sobre a reportagem. Cientistas americanos disseram que na última semana fizeram avanços em direção ao tipo de plástico que pode ser reciclado.
esse plástico pode ser durável e suficiente para competir com os plásticos comuns. Diferente dos plásticos feitos a partir de derivados do petróleo, esse novo tipo de plástico pode ser transformado de volta ao seu estado original, em pequenas moléculas, e ou transformado em novos plásticos repetidos, fazendo com que isso a matéria-prima nunca acabe. De novo que não foi. O celular do Matheus demorou pra começar a gravar. Mas não falou nada ainda. Bom dia, galerinha. Hoje iremos falar sobre o plástico. Bom dia, galera. Hablamos até espanhol nesse jornal. Essa ferrapariga tá gravando? E aí, galerinha? Eu faço então, vai. Fala primeiro que eu falo. Eu faço então, vai. Bom dia, galerinha. Bom dia, galera. Hoje iremos falar sobre o Plástico. plástico é um derivado da nafta, um derivado do petróleo, empregado para a fabricação do plástico. O tempo de decomposição do plástico é de 450 anos. Bom dia, galerinha. Bom dia, galera. Hoje iremos falar sobre o Plástico. plástico é um derivado da nafta, um derivado do petróleo, empregado para a fabricação do plástico. O tempo de decomposição do plástico é de 450 anos. Um adendo ao assunto do Matheus, viralizou na internet um post da blogueira Marina Batista Francisco, que ela é tetraparésica e que ela recomenda que ao invés de você utilizar sempre o canudo, você utilizar só quando necessário, porque não é possível banir a utilização do plástico, pois a doença que ela tem não deixa com que ela levante copos ou ingira alimentos. Então esse é o único meio viável para o básico dela, a comida. Ficou bom, ficou bom, ficou bom. Na alimentação. Não. Júlia, não. Júlia, você tá gravando. Júlia, ela Horas contínuas?